Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Graça e paz, bom dia, Thaís, Lira. A hora passa tão rapidinho, né? Quando a gente vê, já foi. Eu falei, tô dentro do horário. Tava quase pronta. Falei, tô dentro do horário. Aí fui passar um batom. Quando fui ver, 7h10. Falei, meu Deus, que doideira é essa? Vamos aquecer o nosso coração em mais uma manhã. O Senhor nos concede a graça de ter mais um dia. Quando a gente fala mais um, dá a impressão de falar que como se fosse a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa, né? Mas não é. Nenhum dia é como o outro. Um dia, graça e paz para vocês que estão chegando aí. Deus fez um único dia para você hoje. E que nós venhamos nos deleitar nele. Que nós venhamos desfrutar desse dia como se fosse o último dia da nossa vida. Que o Senhor te traga renovo, que Ele te traga vigor. Que você venha ser limpo pelas puras águas que vêm do trono de Deus. Respira fundo aí. Se você precisar se espreguiçar, se espreguiça. Bom dia, Andréia, graça e paz. Se você puder se esticar aí. Na maioria das vezes, no nosso dia a dia, nós estamos tão no automático que a gente acaba saindo do centro. A gente acaba saindo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida por meio de nós, porque a gente entrou num ciclo vicioso. A gente entrou em uma mecânica e estamos no automático.
Bom dia, Josiane, Lorena. Bom dia, graça e paz. Tem alguém me ouvindo? Ou tá sem som mesmo para todo mundo? Então, tenha cuidado de observar os seus passos. Tenha cuidado de observar os seus pensamentos, quem você está ouvindo. Você é a soma das 5 pessoas. Você vai imprimir a média das pessoas que você convive. Isso é muito importante. As pessoas com que mais você se conecta, você se torna parecido com elas. Então, se existe alguém perto de você que tem um comportamento que não é um comportamento de um filho de Deus, corte o vínculo espiritual. Não imprima. E como é que eu faço isso? A impressão de um comportamento, ele é automático, praticamente automático. A criança, ela não vai aprender com aquilo que você fala para ela. A criança, ela vai aprender com o teu comportamento. Ela vai aprender vendo aquilo que você faz, não ouvindo aquilo que você fala. Então, eu preciso cuidar das 5 pessoas que eu me conecto. As 5 pessoas de convívio vai determinar, 5, a média sou eu. A média das 5 sou eu. Então, eu preciso estar rodeada de 5 pessoas, pelo menos 5 pessoas, que têm um comportamento intenso naquilo que eu desejo imprimir. E aqui entra o convívio físico, mas a gente também pode escolher por meio das redes sociais quem a gente vai ouvir. A Lira falou que Deus tem falado isso na vida dela. Sim, na vida de todo mundo. Sabe por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Você pode estar andando super bem, mas se você estiver em má companhia, o seu pensamento vai mudar, as suas vontades vão ser outras. Então, a importância... Eu sou construída pelas 5 pessoas que eu convivo. Esse é o principal. E como é que essa influência acontece? Por meio daquilo que eu vejo, por meio daquilo que eu ouço e por meio daquilo que eu falo. Eu me alimento dessas 3 maneiras. Pelo que eu vejo, as redes sociais, elas alimentam a nossa vida. Alimentam. O Instagram, ele alimenta a tua visão de uma forma. Dependendo de quem você ouve, a rede social, o Instagram, dependendo de quem você vê, dependendo de quem você segue,
você está sendo alimentado por uma informação. A Bíblia vai nos dizer assim, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ser cheio de trevas. E se houver trevas, são grandes as trevas. Se houver luz, a mesma coisa. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter e que a gente está aprendendo nessa manhã? A gente está aprendendo que eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo. Eu vou imprimir o comportamento delas. Só que se existe alguma possibilidade, na verdade não existe possibilidade de eu me desconectar de alguém, eu preciso cortar o vínculo de impressão do comportamento dessa pessoa. Por exemplo, um vizinho, eu posso me mudar para outro lugar. Se esses vizinhos estão me influenciando, se esse ciclo de amizade está me influenciando, eu posso me mudar do lugar onde eu estou para um outro lugar. Graça e paz, Renan. Eu posso me mudar. Se eu estou num local de trabalho onde eu estou sendo influenciada, se eu estou num local de trabalho onde as pessoas elas não estão no mesmo propósito, elas não têm o mesmo objetivo de vida que eu tenho a oportunidade de escolher permanecer ali ou sair dali. Porque eu vou me tornar a média. Agora, se eu tenho convívio com um cônjuge, o meu marido, ou a sua esposa, ela ainda não tem comportamentos que são comportamentos que devem ser modelados, você deve cortar o vínculo de impressão. Graça e paz, Juliette. Deus abençoe. Você deve cortar o vínculo de impressão. Não o vínculo emocional, não o vínculo espiritual, mas o vínculo de impressão desse comportamento. E como é que eu faço isso na prática? Eu preciso ter uma vida diária de intimidade com Deus, diariamente. E quando eu falo vida diária de oração, de intimidade com Deus, eu estou falando com você de leitura da palavra, de ouvir a voz de Jesus, oração. E eu também estou falando de adoração. Todo dia é necessário adoração. Todo dia. Graça e paz, pastor Manassés. Que Deus abençoe. Todo dia. Todo dia Bíblia. Todo dia oração. E todo dia adoração. É todo santo dia. Graça e paz para vocês que estão entrando aí. Então, as conexões por meio da internet, né? O Instagram, ele nos alimenta. E nós precisamos cuidar da visão, daquilo que entra. Nós precisamos cuidar, observar.
aquilo que nós estamos permitindo e quanto tempo estamos permitindo entrar alimento que não seja a palavra de Deus. Eu vejo um monte de cristão que segue ator, atriz, é cantor A, B, C. Eu fico pensando assim, eu falo, gente, essas pessoas não têm discernimento, elas não conhecem a palavra de Deus. Porque eu falo isso porque depois que eu tive entendimento e visão, porque tem muita gente dentro da igreja onde eu estava aqui, segue pelo mesmo caminho. Não tem discernimento de que aquelas pessoas ali estão influenciando a vida delas, porque você vai fazer inconscientemente. Eu vou cortar o cabelo como a irmãzinha corta. Se eu tô olhando pra elazinha e tô vendo ela bonitinha, eu vou querer cortar o meu cabelinho como ela corta, eu vou influenciar a vida dela. Se fulana de tal tá usando a roupa assim, mais decotada, não sei o que, eu vou ter a influência daquela imagem ali na minha vida. Então não tem coerência você ser cristã, separada, e você ter comunhão com o mundo. Ah, não, é que eu acho bonito. Admira. Queridos, admirar aquilo que é mundano. Vamos parar, né, de imaturidade. Eu admiro quem tem Jesus. Eu quero aquelas pessoas que são santas, aquelas pessoas que têm o conhecimento da palavra, que receberam uma revelação. Não vou querer ficar sendo influenciada por uma pessoa que tá, sabe? Tem cristão que segue a Anitta, que segue até aquela menina que agora não é mais, né? Foi pro secular de vez, porque pra mim nunca foi nunca teve uma canção inspirada assim mesmo pelo Espírito, sabe? Ela queria cantar o gospel pra fazer o nome dela e depois ela cambaleou. Depois que ela conseguiu aquilo que ela queria, ela cambaleou pro outro lado de vez, né? A gente precisa ter discernimento do seguinte: nem tudo que reluz é ouro. Tem muita banda que se diz cristã que você sabia que eles só cantam música evangélica ou cristã porque eles não são cristãos, mas só cantam música cristã, mas eles não são convertidos. Entendeu? Porque tá na moda você ser cristão. Você ser cristão, né? Aqueles banana que na verdade só tem o título. Tá na moda você cantar música gospel. Você sabia disso? Que tem música que você pode estar ouvindo que não é inspirada pelo Espírito Santo? E o que a gente tem que cuidar é quem é o autor dessa música, porque é fácil fazer uma música. Tem muita jovenzinha aí que a gente vê como influencer cristã, que é só cantora, que não tem inspiração nenhuma do Espírito para escrever nada. Só recebeu, comprou uma música, cantou, tô no auge.
Mas aí essa pessoa influencia toda aquela massa que foi enganada por uma música. E aí o que ela faz, o comportamento dela agora casou, aí daqui a pouco separa. Banal, né? Tudo certo. Faz a tatuagenzinha aqui, aí daqui a pouco não. Vou fazer uma tatuagem também. Lá, fulana, fazendo tatuagem. É cristã ela, canta música gospel, uma bênção. Tá fazendo tatuagem, vou fazer também. Então, vai te influenciar a fazer isso. Quantos estão entendendo? Deixa eu ver o que a Lira colocou aqui. Já é a segunda pessoa que tenta abrir meus olhos a respeito disso. A pergunta, Letícia, uma pergunta, como é que faço? Porque essa pessoa que Deus tem falado comigo é da mesma igreja. Só não se conectar, não se relacionar. É igual tem pessoas que sentam perto de você, só sabe falar da vida dos outros, fofoca. Fulano tá assim, assim, assim. Querido, eu não quero saber da vida dos outros, eu quero saber da minha vida. Não senta comigo pra fazer mexerico, fofoquinha, porque você vai levar um fora. Vai levar um fora. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor é odiar o mal. Deus despreza. E se eu empresto o meu ouvido pra fofoca, eu também sou fofoqueira. O que Deus está falando aqui pra gente nessa manhã? Arruma a casa. Arruma a casa. Arruma o teu interior. Te prepara. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara. Se arrepende. Ajusta. Se reveste. Tenha cuidado. Tenha cuidado para aquele dia não vir como um laço, porque sobrevirá sobre toda a terra. Vai vir como um laço, vai pegar muita gente de surpresa. Mas eu estava fazendo a obra do Senhor. Pois bem, tem tanta gente, como eu estava falando no início aqui, tem tanta gente fazendo a obra longe do Senhor. Já está fazendo a vontade do homem. Tá fazendo muito bem, mas não é aquilo que Deus chamou. Entrou para fazer o propósito de Deus. Deus provou o coração, se corrompeu pelo poder e pelo dinheiro. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Deus está me entregando uma visão. Entrou para fazer a vontade de Deus, se iludiu, agora está fazendo a vontade de homem. Não tem mais o Senhor Jesus como Senhor. Sabe o que Deus vai dizer naquele dia? E Deus não revoga dom. Fica ligada. Porque às vezes você tá achando, não, fulano de tal tá abafando. Olha como Deus usa. Olha! Olha como Deus usa, olha como entrega a revelação. Olha como cura. Dom não é evidência de santidade. Fica ligado. Tem gente que entrou para fazer o certo e tá fazendo errado.
Deus provou o coração. Deus está dizendo pra gente nessa manhã o seguinte: como é que tá a tua casa? Como é que tá o teu íntimo? Como é que tá o teu interior? Quais são as intenções do seu coração? Por que você está fazendo aquilo que você está fazendo? É por dinheiro? É por interesse? Vem cá. Como é que tá o teu coração? É hora de arrumar a casa. Mas eu subo um monte, faço jejum. Oro 3 vezes na madrugada. É? Tá bom. A mim você pode enganar, mas nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada. O que adianta parecer e não ser? Louco. Amanhã te pedirão a sua alma. O que você tem preparado? Eu tenho preparado é o coque para mim subir no monte, a saia comprida. Eu não boto batom vermelho que aquela irmã lá coloca, não. Só sabe julgar. Você entendeu? Deus está falando pra gente o seguinte: se prepara. Porque muitos que estão em cima do púlpito, o Senhor vai trazer a vergonha da nudez. Meu Deus, isso é forte, Jesus. Muitos que você tá batendo palma. Deus, como usa, Senhor. E você não tem discernimento para investigar a intenção do coração. Você nunca pediu ao Senhor: meu Deus, me mostre se é verdade mesmo. Porque a Bíblia diz que até os escolhidos, se possível, eles seriam enganados. Até os escolhidos, enganados. A pior coisa da terra, uma das piores coisas que existe, é você ser enganado, querido. Achar que é uma coisa e é outra. Ter a convicção de que você está certo e você está errado. Isso é ruim. Isso é terrível. E lá em Apocalipse, que a gente vai ler agora, vai dizer: a carta para a igreja de Laodiceia tem fama de que vive. Mas está morto. Prepara a tua casa. Investiga quem você está ouvindo, vendo. Quais são as palavras que estão saindo da tua boca.
se limpa, a água do Espírito, ela limpa por dentro para depois limpar por fora. Quando limpa por dentro, resplandece fora. Você não precisa cuidar mais da tua aparência exterior do que da aparência interior. É lógico que você não vai deixar de fazer sua higiene diária. Pelo amor de Deus, não estou falando nada disso, que você não pode se maquiar, que você não pode isso, aquilo, que você tem que ser assim, assim, assim. Eu estou falando para você que a prioridade do Senhor é o teu coração, é a tua casa, você é a morada do Espírito Santo. Como é que tá a minha intenção? Não é para mim falar para ninguém, não, é para mim falar para o Espírito Santo. Deus, eu tô soberba. Deus, eu tô me achando. Deus, eu tô com inveja da Anitta rebolando. Tem misericórdia. Que crente é esse, Jesus? Mas tu crê que existe gente assim? Que tá lá na igreja, mas no Instagram, tá lá na igreja, tá na igreja de segunda a segunda. Mas no Instagram, eu não sei nem quais são os cantores famosos aí hoje. Wesley Safadão, é a Anitta, nem sei mais o que é. Mas só tô dando exemplo aqui. Lá no, tá na igreja de domingo a domingo, mas no Instagram segue todas essas parafernália toda. Tem fama de que vive por dentro, tá desejando, tá naquela pele ali. Que vida é essa? Que vida é essa que você tá vivendo? Tá enganando a quem você? Só a si mesma. Tem a aparência de que vive, mas tá morta. Cuida daquilo que você tá vendo. Cuida. Porque isso vai influenciar o teu subconsciente. E o subconsciente e o consciente, eles trabalham em conjunto. Daqui a pouco você tá tendo atitudes parecidas, porque você é a soma das 5 pessoas com que você se conecta. Arruma a tua casa. Prepara o teu íntimo. Não entendi, Lira. Então, quem tá entendendo? Quem tá entendendo o que Deus tá falando aqui? Eu preciso investigar como é que tá o meu coração. Eu preciso investigar como é que tá a minha intenção. E não é pra mim falar pra ninguém. Sabe qual é o problema? É que a gente quer ser e a gente quer mostrar. Não precisa mostrar. Larga essa vaidade de querer mostrar pros outros que você tá jejuando, que você tá se consagrando, que você tá orando. Isso é coisa de fariseu. Isso é coisa de gente hipócrita. Você quer mostrar pros outros que Deus tá te usando em revelação, que Deus está te usando na cura, nisso, naquilo. Isso é vaidade. Quem faz alguma coisa querendo reconhecimento, a Bíblia vai dizer: ah, entendi. Agora eu entendi. Os fariseus, eles faziam assim. Eles oravam em pé nas sinagogas para todo mundo ver o que eles estavam fazendo. E aí em Mateus 6,6 vai dizer assim: não faça assim como os hipócritas, porque eles fazem para querer aparecer. Quando você orar,
vai pro teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai em secreto, que o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. No público, Ele recompensa. Mas a minha intenção precisa mudar. Eu preciso fazer por quem Deus é. E reconhecendo que eu preciso de transformação. Eu preciso de mudança. Graça e paz, Elaine. Bom dia. Eu preciso reconhecer que o que eu preciso construir é aqui dentro e não aqui fora. Eu não preciso construir uma história. Eu não preciso construir uma aparência, qualquer que seja, entendeu? Preciso construir aqui dentro. E como é que eu vou ser limpa? E como é que eu vou construir uma vida de santidade, de retidão diante do Senhor? Vocês estão me ouvindo bem? Não tem outra alternativa. Se você quer ser santo, você precisa comer a palavra. Ah, mas Deus me usa. Pode até te usar. E Ele não vai revogar dom, como eu já disse. Deus, ele é um bom pai. Se você sendo mal, você dá algo para alguém, se essa pessoa brigar com você, você toma de volta? Não, né? E você acha que Deus, Ele vai te entregar um dom e depois Ele vai tomar de volta? Ele é bom, você é mau. Você não tomaria, por que Deus tomaria? Então, ser usado em algo não é evidência de que você está abafando, não. Ser usado em algo não é evidência de que Deus está te aprovando, não. É pura misericórdia. Sabe o que vai respaldar a construção de Cristo no seu interior e confirmar a vocação do teu chamado? É o quanto você quer de Jesus. É como é que tá a tua sede, como é que tá a tua fome de conhecer e prosseguir em conhecer. É isso que vai determinar a tua salvação. Porque a salvação, o reino dos céus, ele é tomado pela força. Letícia, mas eu não gosto de fazer isso. Mas eu não gosto de orar. Letícia, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Tudo bem. Cada um tem a sua escolha. A vida é feita de escolhas. Eu escolhi a Cristo todo dia. Eu decidi escolher a Cristo todo dia. Jesus, ele é o Logos de Deus. Ele é o Verbo. Você precisa entender isso. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra manifesta de Deus. João 1 vai dizer, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e era Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, se faria. No princípio de todas as coisas, Jesus, ele era aquele que manifestava, ele continua manifestando, mas no início, ele foi aquele que, como a gente lê, Deus diz, haja, quando começa a luz a manifestar, é Jesus, fazendo aquilo acontecer. Então eu quero dizer para você o seguinte, você tem desprezado a palavra? Você tem desprezado o Cordeiro de Deus. Você tem desprezado o Santo de Israel. Você tem desprezado o seu Senhor. E você acha que você vai ter alguma
parte com Deus, desprezando aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que é o primeiro e o último, você acha que desprezando o conhecimento de Cristo Jesus, você vai ter alguma herança com Ele? Você acha mesmo? Porque por meio da fidelidade dele, da integridade dele, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você então acha mesmo que isso aqui, quando Deus fala, guarda os meus mandamentos? Bom dia, Jussara, graça e paz. Você acha mesmo que quando Jesus diz, quando Deus diz, guarda os meus mandamentos e medita nele de dia e de noite, ele está falando do Cristo? Olha só, tem um molde para você seguir. Ele nem tinha vindo ainda em carne, a gente ainda não conhecia ele em carne, né? Ele ainda não era Jesus, mas sempre foi o Cristo. Antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Ele já era. Ele já tinha o papel de vir, morrer, cumprir a vontade do Pai e ser perfeito. Então, pergunta que eu te faço. O quanto você gasta tempo com Jesus? As suas orações são dicas? São conselhos que você dá a Deus? Ou você recebe o conselho dele? Não, porque às vezes a gente ora e fala para Deus o que ele tem que fazer. Deus, faz isso na minha vida, faz aquilo na vida de fulano, faz aquilo outro na vida de ciclano. E você tá dando ordem para Deus. Você não tá recebendo ordem dele. Sabe o que vai acontecer? Naquele grande dia, o Senhor vai dizer para você: longe de mim, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque a palavra, ela tem o poder de fazer a separação de juntas e medulas. A palavra de Deus, ela entra de uma forma que ela não te deixa mais da mesma maneira. Quando você recebe a palavra, ela te constrange, ela entra, é a espada de dois gumes, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Então ela separa, ela faz divisão daquilo que é carnal e daquilo que é espiritual. Se há algo de errado, então, quando você lê a palavra, quando você abre a Bíblia, você não só lê a Bíblia, ela também te lê. Não é você que lê apenas a Bíblia, mas a Bíblia também tem o poder de ler você. É o relacionamento com a palavra, é o relacionamento com Cristo. Quando que essa chave vai virar? Se eu desprezo o relacionamento com o verbo de Deus, você acha que você tem alguma parte com Deus? Você acha mesmo que desprezando o conhecimento da verdade, as leis do Senhor, que são manifestas por meio do Logos, por meio da palavra, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele quem? O Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne, em nome de Jesus. Você vai ter alguma parte. Deus me usa, Letícia. Eu sei. Deus me usa nas revelações. Deus fala comigo. Deus me inspira. É muita misericórdia mesmo, né? Mas naquele grande dia, alguns vão dizer assim: mas no teu nome eu curei enfermo, falei línguas. No teu nome eu expulsei demônios.
E o Senhor vai virar para alguns e vai dizer assim: mas eu não te conheço. Eu não te li. Eu não tive relacionamento contigo. Você não me leu, eu não tive a oportunidade de ler o seu interior. Eu não tive a oportunidade de limpar você. Você não se relacionou comigo, eu não te conheço. Como é que eu quero passar a eternidade com alguém que eu não quero conhecer? Vamos parar de hipocrisia. Achar que deixar a Bíblia lá em Salmo 91 vai adiantar de alguma coisa aberta em cima da cama, em cima da estante, que isso vai expulsar algum tipo de... A palavra tem poder na tua boca, no teu coração. Mas se você não faz uso dela, você está desprezando. Você está desprezando o Filho de Deus. Aquele que cumpriu cabalmente. Entende isso? Deus olha para Jesus e fala assim: ele cumpriu, por isso eu vou dar a ele o nome que está acima de todo nome. Olha só o que Deus não vai fazer para quem honrar a Jesus. Vai ser coerdeiro juntamente com ele. Fazer aquilo que ele fez. É esse o nosso papel. Jesus cumpriu, eu preciso cumprir. Como é que eu vou fazer isso? Sendo lavado por essa água dia após dia. O Senhor está falando aqui com você. Prepara a tua casa. Você não vai suportar se você não estiver firmado na rocha. Você não vai suportar aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer, aquilo que sobrevirá sobre a terra. Você não vai suportar. Jesus, ele permanece para sempre porque ele cumpriu toda a vontade do Pai. Ele cumpriu a lei do Senhor. Ele cumpriu a palavra. Ele é uma rocha eterna. E aqueles que confiam no Senhor são como monte, são como rocha, não se abalam, mas permanecem para sempre. Entende isso? Entende isso em nome de Jesus. Tem alguém sem som aí? Não tem nenhuma mensagem no chat aqui não. Sulemos. Vamos ler. Deus está querendo preparar a casa. Deus está chamando alguns aqui para acordar. Vamos lá. Apocalipse 7 vai dizer assim: depois disso, vi 4 anjos em pé. Depois disso o quê? Depois que todos os selos foram abertos, de que aconteceu toda a odisseia, tudo aquilo que precisava acontecer sobre a terra aconteceu. E no 6º selo, o Senhor Jesus se manifestou. Ele veio sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, depois da manifestação de Jesus, que existe um grande terremoto, os poderes do céu são abalados, as estrelas começam a cair sobre a terra, as pessoas elas começam aquelas que receberam a marca, elas começam a se esconder sobre as fendas das rochas, para se esconder da ira do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro.
E aí entra o Apocalipse 7, que vai dizer assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo, o selo do Deus vivo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram marcados com o selo 12.000. Então, aqui nós estamos vendo que quando o 6º selo ele abre, Jesus vem, tá? Jesus vem no 6º selo, na 7ª trombeta. E aí, logo após, isso é muito imediato, isso é muito rápido, tá? Ele só entra nos pormenores. Jesus mostra os detalhes para João poder contar, poder relatar, né? Então, o Apocalipse 7, ele está dizendo que depois que Jesus ele se manifesta, os anjos de Deus eles começam a selar os filhos de Deus, né? Então, isso é muito rápido. E no verso 9 vai dizer assim, ele começa a selar com o selo do Deus vivo, né? Os anjos, eles começam a marcar os filhos de Deus. Os servos do nosso Deus, não são os filhos, ok? São os servos. Por quê? Primeiro, foram arrebatados. Quando Jesus ele se manifesta, foram arrebatados. A igreja foi arrebatada. Só que existem ainda os servos. A gente precisa entender o seguinte, que existem 3 povos, existem 3 tipos de pessoas. Existem os ímpios, existem os salvos e existem os filhos. Então não é só ímpio e igreja. Não é só assim. Vai ter necessidade de vai haver o povo que resta, para que a igreja ela governe sobre esse povo. Então, o que acontece aqui? Esses que são selados, eles não são que são arrebatados. Não são. Tá? Eles não são que são arrebatados. São aqueles que eles veem. Eles vieram da grande tribulação, eles estão na grande tribulação. Tem um povo que foi marcado e são povo da besta. E tem um povo que restou. De toda a tribulação que aconteceu, de toda a perseguição que aconteceu, teve um povo que restou. Então, desse povo, para que houvesse julgamento, eles precisavam ser marcados, para que o povo de Deus fosse marcado. O povo da besta não foi marcado com a marca da besta? Então agora os servos, vai dizer aqui, ó, os servos. Então não são a igreja, tá? Aqui, ó. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que
marcamos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, esses servos do nosso Deus que o anjo está falando aqui, não é a igreja. Amém? Depois dessas coisas vi, e eis que uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Agora é a igreja aqui. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostravam sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graças, honra e poder e a força seja ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? E eu já digo aqui para você, olha só. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no seu santuário, e aquele que está sentado no trono, estende sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará, Cristo, e os guiará para as fontes de águas da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então aqui nós vemos 2 povos. Eu vou repetir isso aqui para você. Existem 3 tipos de pessoas. Existem os ímpios, existem os salvos e existe a igreja, o sacerdócio real, nação santa, povo eleito, povo de exclusividade de Deus. Esses aqui, esses são separados. Esses aqui são aqueles que não se corrompem com esse mundo. São aqueles que são diferença, são sal da terra e luz do mundo. Os salvos, eles sentam na cadeirinha e fica tudo bem para eles. Eles já estão salvos mesmo, não precisam fazer mais nada. Mas os sacerdotes, eles dão a vida. Eles são limpos, lavados, remidos pelo sangue e, se necessário, dão a vida por Jesus. Você está vendo a diferença? Existe diferença. Os salvos, eles não vão ser igreja. Eles são servos do Deus Altíssimo. Eles não tiveram um relacionamento. Assim como os sacerdotes. Os sacerdotes, eles já fazem hoje ofício de sacerdote. Eles se colocam na brecha pelos outros. Eles buscam a face de Jesus. Eles se consagram para Deus. Eles não vivem essa vida, eles não querem as coisas daqui, eles são separados. Então existe diferença. Eu posso sair daqui e ir para aqui? Posso, mas o reino de Deus, ele é tomado pela força. Eu preciso deixar as minhas vontades, eu preciso me negar dia após dia, eu preciso ter relacionamento com a palavra de Deus para eu ser sacerdócio real. Ou então eu só sou salvo, pronto, tá tudo certo, cada um tem a sua escolha. Então, queridos, basicamente isso. Existem os servos e existem os filhos. Os filhos são aqueles que se aproximam porque querem conhecer essa fonte de água viva, ilimitada, profunda e acessível. Eles cresceram e prosseguiram em conhecer a Cristo. Eles não só receberam a Jesus e sentaram no banquinho. Tá tudo bem.
Não, eles foram além. Por isso Deus, olha só, Apocalipse 1:5 na parte B. 1:5 na parte B. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Cristo tem um Deus, Cristo tem um Pai. Ele está fazendo o ofício de sacerdote e aqueles que fizerem também vão governar com ele durante 1000 anos sobre a terra. Então existe diferença. Por que você vê que um irmãozinho tem mais intimidade? Porque ele é sacerdote, querido. Por que essa pessoa tem mais revelação? Por que essa pessoa ela tem mais sensibilidade? Por que essa pessoa porque é sacerdote, não é salvo. Saiu da salvação, foi para o âmbito do sacerdócio real, nação santa, povo eleito, vai governar. Esse vai governar. Mas não é porque agora tem intimidade que lá na frente não pode perder. Então, a salvação, a vocação que nós fomos chamados, ela é conquistada, é confirmada. Paulo vai dizer isso, que a nossa vocação, ela precisa ser confirmada dia após dia. Amém? Eu vou deixar essa live salva durante 1 hora. 1 hora para você compartilhar com alguém que precisa saber disso. Que precisa saber que não existe só 2 povos. Não existe só ímpio e igreja. Não existe. As pessoas que param na salvação são rasas, infelizmente. E acham que estão bafando, porque estão sendo usadas. Já disse para você o seguinte: você ser usado por Deus não testifica de que você está abafando, de que Deus está confirmando aquilo que você está fazendo. Deus não revoga dom. Tenha cuidado com isso, viu? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus falou com você nessa live? Semana que vem a gente vai dar uma pausa. A partir da semana que vem a gente vai dar uma pausa nessa temporada de lives pela manhã. Amém? E espero que você esteja aproveitando. Deus falou com você? Tem coisa que você não sabia? O reino de Deus é tomado pela força. O reino de Deus é tomado pela força. Os que se apoderam dele precisam ter violência. Tô salva. Vou ficar sentada aqui. Ou melhor, tem gente que vai pra igreja, serve lá na igreja e fala assim: tô servindo ao Senhor, tô servindo o reino. Querido. Oh, Jesus da glória. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Tira as cortinas dos nossos olhos. Tira a venda dos nossos olhos, Jesus. Jesus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Olha só, quando você passa pela água, é um processo. Ok? Salvação. Quando você passa pela água e pelo Espírito, é outro processo. É sacerdócio. É outro processo. Por que Cristo, ele diz que nós precisamos conquistar por meio da força?
Nós precisamos crescer e prosseguir. Conhecer e prosseguir em conhecer. Não é conheço e tá tudo bem. Não! Isso é muito raso. Será que... Por quê? Eu não sei se você já perguntou isso, mas eu me pergunto e eu achei as respostas porque eu fiz pergunta. Eu já tô dizendo isso pra você. Por que você não faz pergunta? Pergunta é algo sábio, é algo inteligente. Os pastores, os líderes que querem ser bajulados, eles não querem que você faça pergunta. Eu vivi assim. Eu só encontro a resposta se eu faço pergunta. E eu me perguntei, meu Deus, por que é que os apóstolos eles desejavam morrer por amor a Cristo? Porque eles queriam uma ressurreição maior. E eu encontrei essa resposta. Eles queriam uma ressurreição maior. Ok, mas qual é essa ressurreição maior? Eu estou dizendo aqui para você. Existe salvo e existe sacerdócio. Existe separação. Existe diferença. Só que você precisa investigar, você precisa se preparar, você precisa se revestir. Tomar pela força o reino. Pela força do braço não, querida, é pela força da renúncia. É pela força do dizer não para a carne e dizer sim para o espírito. Não porque eu quero parecer ser santo, tá lá bonitinha de coque. Ah, que linda, olha a sainha dela. Tão bonitinha, santa, né? Ai, não sabe que por dentro é sepulcro caiado. Olha como Deus usa, gente. Que coisa linda. Libertação é cura. Gente, que coisa linda. Não sabe que por dentro o Senhor já rejeitou. Deus não vai tirar o dom. Cuidado que ninguém te engane. Oh, Jesus. Amém, Jussara. Eu recebo essas bênçãos em nome de Jesus e declaro sobre a tua vida porção 7 vezes mais. Estava empolgada que não respondi vocês. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É a fonte. A fonte é inesgotável de conhecimento, de sabedoria. O que eu preciso fazer é me conectar com ela diariamente. É exatamente o que eu ensino você a fazer na prática. Eu não quero que você fique me bajulando, me babando. Não, eu quero que você se conecte na fonte. Esse é o desejo do meu coração. Nós vamos ter uma aula de propósito, identidade, uma imersão. No próximo final de semana, sem ser esse aqui, o outro. Imersão em propósito. Vão ser 2 dias, 2 aulas, de 2h30. Vai ser profundo, intenso. Eu vou contar pra você o que eu fiz pra poder acessar o meu propósito, para poder viver a plenitude que eu vivo hoje. Eu vou contar tudo. E eu vou ajudar você a desenhar o seu propósito. A descobrir como é que você faz. Eu vou ajudar você a descobrir qual é o seu propósito. Para que você veio a essa terra? No próximo final de semana, sem ser esse ou outro. Só que no sábado agora, nós vamos ter uma aula gratuita. A aula vai ser gratuita às 21h. Só que essa aula não vai ser aqui no Instagram. Vai ser lá no YouTube. E para você acessar essa aula, você vai precisar entrar no link que está na minha biografia, preencher o link e entrar no grupo do WhatsApp. Porque o link no YouTube, no meu canal no YouTube, vai ser um link fechado para essa aula. Então você vai precisar acessar lá
fazer essa inscrição e entrar no grupo do WhatsApp, que é um grupo que não tem nada, ninguém falando nada. É um grupo fechado, tá? Só para me comunicar com você sobre a imersão, sobre a aula que vai ser sábado. A gente vai falar sobre desbloqueio emocional, sobre governo em todas as áreas. Se você sofre de rejeição, se você sofre de timidez, se você tem algum problema paterno, se você tem dificuldade de governar as suas emoções, você age por impulso, ainda não consegue dar os frutos do espírito, você ainda não consegue exercitar isso, eu vou ajudar você. Amém? A gente vai desenhar tudo isso para que você nasceu lá na imersão em propósito, tá certo? Então eu te convido a entrar aí no link na bio, quando sair dessa live, se inscrever e cair no grupo do WhatsApp, para você receber o link da aula gratuita, que vai ser no próximo sábado agora, tá bom? Muito obrigada por você estar até aqui comigo. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, viu? Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Deus tem abundância para você. E não é só em uma área, são em todas. Amém? Fica na paz. Um beijo.